pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Nerd Tuga. Bem, apesar de já ter recuperado do Covid, parece que a minha miséria ainda não acabou. Porque agora tenho que falar dos 10 piores filmes de 2021. Disclaimer, eu não vi todos os filmes maus de 2021, por razões óbvias. Os filmes que já tive de ver para completar esta lista já chegam, ok? Bem, vamos lá despachar isto. A Casa de Gucci não é um filme mau, mas também não é um filme particularmente bom. Mas o pior é que foi extremamente desapontante. Um filme do Ridley Scott sobre a família Gucci, com um elenco bastante talentoso e um trailer que prometia drama e intriga. Eu estava bastante entusiasmado. E em certos aspectos, este filme impressiona. A cinematografia e o guarda-roupa exalam estilo. A Lady Gaga domina o seu papel de femme fatale. E a maquilhagem está tão boa ao ponto de tornar certos atores famosos e reconhecíveis. Porém, a história não progride de maneira lá muito uniforme, com os personagens a mudarem de motivação muito drasticamente. O Jared Leto mais vale ser substituído pelo Charles Martinet, porque até o Mario tem um sotaque italiano mais convincente. E o filme está sempre a saltitar entre ser sério e dramático e exagerado e caricato. A Casa de Gucci está longe de ser o pior filme de 2021, ou até o pior filme do Ridley Scott, mas podia ter sido muito melhor. Outro filme que também tinha bastante potencial e acabou por ser bastante desapontante foi o Space Jam: Um Novo Legado. É uma pena porque há momentos em que os Looney Tunes são engraçados, em que o crossover com outros personagens da Warner Bros. É interessante e em que as quebras da quarta parede são inteligentes e autocríticas. Só que a interpretação do LeBron James é pouco cativante e ainda menos convincente, pôr os Looney Tunes em 3D é desnecessário, grande parte das personagens da Warner Bros. São inconsequentes e gratuitas, e as tentativas de referências modernas são desconfortáveis. Para além de que isto são tudo falhas que o próprio filme admite, mas depois não faz um bom trabalho a ir mais além e a oferecer uma história e personagens interessantes, acabando por ser um pouco hipócrita. Portanto sim, o Space Jam: Um Novo Legado não é bom, mas também não acho que seja o desastre que muitas pessoas dizem que é. O que me faz mais impressão são as pessoas que dizem o primeiro Space Jam é muito melhor, este filme é uma traição do primeiro filme. Ouçam, podem gostar do primeiro Space Jam à vontade, quer seja por nostalgia ou porque genuinamente gostam, mas não finjam que esse filme também não era o cúmulo do capitalismo, tendo em conta que era uma publicidade, e uma publicidade, e uma publicidade. Ao menos este Space Jam é mais honesto quanto à sua natureza, e quaisquer as falhas que tenha, não estão ausentes no primeiro filme. Outro filme que também não foi bom, mas também não mereceu todo o ódio que recebeu foi o Sozinho em Casa, Lar Doce Lar. Em termos de aspectos positivos, Ellen Kemper e o Rob Delaney são decentes como Pam e Jeff. Os atores que fazem dos filhos deles, a Katie Beth Hall e o Max Ivotin, são excelentes atores infantis com carreiras promissoras. E o Archie Cates como Max Mercer tem os seus momentos, e de qualquer das maneiras já provou que é bom ator no Jojo Rabbit. Em termos das falhas, o Max Mercer é um miúdo demasiado mesquinho no início, o que resulta numa redenção muito brusca. O filme todo baseia-se num mal-entendido e, apesar de ser uma comédia, a quantidade de alturas e maneiras em que podia ter sido resolvido passa a ser irritante. O slapstick, para além de não ser engraçado por si só, acontece à Pam e ao Jeff, que não são ladrões a sério, apenas duas pessoas bem intencionadas apanhadas no meio de um mal-entendido, o que torna o slapstick desconfortável e um pouco deprimente. E por último, a maior falha de todas é que este filme não devia existir! O Sozinho em Casa funcionava bem sozinho! Era uma história com bom início e fim, que não tinha qualquer potencial para sequelas. As milhentas sequelas do Sozinho em Casa, fazendo deste filme o 6º filme, só foram feitas por causa de dinheiro, massa, pipa. Ao menos o Sozinho em Casa, Lar Doce Lar, tem muito mais força e talento postos nele do que muitas das outras sequelas do Sozinho em Casa. Mas tendo em conta o quão desleixado o filme é, são esforço e talento um pouco desperdiçados. Sinto que o pessoal por detrás do Thunder Force achava que combinar uma típica comédia da Melissa McCarthy com um típico filme de super-heróis resultaria num filme original, mas obviamente não foi esse o caso.
Como uma típica comédia da Melissa McCarthy, as poucas piadas boas são afundadas por piadas que são demasiado nojentas para o seu próprio bem e slapstick desinteressante. E como um típico filme de super-heróis, não é criativo o suficiente para ser uma boa história de super-heróis, nem subversivo o suficiente para ser uma boa sátira de super-heróis. Ao menos a Octavia Spencer é decente, as cenas de ação estão bem feitas e algumas das piadas são engraçadas, especialmente quando vêm do Jason Bateman. Mas tirando isso, não é nada de especial. E não sei porquê, a personagem da Octavia Spencer está sempre a dizer eu não sou uma nerd, sou inteligente, quando lhe chamam uma nerd. E isso faz sentido para a personagem dela, que leva o seu trabalho muito a sério, mas não faz sentido quando ela diz isso em relação à sua filha, porque ela é uma nerd e a fixe por causa disso. Eu digo isto de maneira 100% imparcial. Não há nada de errado com a designação de nerd. O Snake Eyes foi sem dúvida o filme que mais me desapontou. Eu cresci com o G.I. Joe Renegades e uma das minhas personagens favoritas era o Snake Eyes. E eu achava que a sua história de origem tinha bastante potencial para um filme. E pelos trailers parecia que o filme ia aproveitar esse potencial. O que me impressionou em particular foram as cenas de ação e a Ursula Corbero como baronesa. Só que apesar de esses elementos terem funcionado bem no próprio filme, o mesmo também teve muitos problemas, muitos dos quais eu não estava à espera. Podia falar das mudanças desnecessárias que eles fizeram à história, ou das decisões estúpidas que as personagens fazem, mas a maior falha delas todas é que o Snake Eyes é um protagonista completamente repreensível. Não há um único momento em que o Snake Eyes é alguém altruísta, alguém com honra, ou alguém que não faça algo que o beneficie a si próprio, o que resulta numa personagem sem qualquer charme, muito menos uma boa adaptação do Snake Eyes original. Para um protagonista funcionar, não precisa de ser muito interessante ou complexo, basta ser alguém, quer seja genuinamente bom ou moralmente comprometido, com uma motivação com a qual as pessoas no mínimo possam simpatizar. E se o Snake Eyes nem sequer consegue fazer isso, então merece estar nesta lista. O M. Night Shyamalan é aquilo a que eu gosto de chamar um realizador montanha-russa, na medida em que a sua carreira está cheia de altos e baixos. Os altos são bem altos e os baixos bem baixos, e cada alto vem com o receio de que a seguir vem uma grande descida. E no entanto, é uma experiência inesquecível do início ao fim. Eu adoro os filmes bons do Shyamalan, mas há outros realizadores que conseguem fazer bons filmes num estilo semelhante. No entanto, ninguém faz filmes maus como o Shyamalan. Ele é um realizador que está sempre empenhado, que nunca hesita nas suas ideias. E quando essas ideias são boas, resulta numa obra-prima. E quando essas ideias são más, resulta num filme tão desastroso que colapsa sobre si próprio, resultando numa explosão de gênio. O Old, ou Preso no Tempo, não é diferente. E é estranho porque os trailers fizeram este filme para ser bom. Só que depois de o filme receber más pontuações críticas, isso deixou-me estranhamente mais entusiasmado. E quando finalmente vi o filme, era exatamente aquilo que eu queria. Todos os elementos de um mau filme do Shyamalan estão aqui presentes e no seu máximo. Diálogo expositório e completamente artificial? Check. Situações tão ridículas ao ponto de serem engraçadas em vez de assustadoras? Check. Uma reviravolta que se desmorona depois de um mínimo pensamento lógico? Check, check. Apesar de poder dizer objetivamente que este foi dos piores filmes de 2021, foi sem dúvida o filme com que mais me diverti de todos os filmes nesta lista. Vamos passar de um filme bastante memorável, sobre o qual tinha muito a dizer, para um filme sobre o qual eu não tenho muito a dizer, tendo em conta que nem sequer tem o seu próprio artigo na Wikipédia. O Lazarus é um típico filme de super-heróis, super sério, de categoria B, e é basicamente isso. Os atores que fizeram do mal da fita e da sua irmã doente fizeram interpretações decentes. Era um pouco irritante quando o filme introduzia uma personagem nova a cada 5 minutos que depois não contribuía quase nada para a história. Mas tirando isso, não há muito a dizer. Não é bom, mas também não é particularmente horrível. Até o facto do Lazarus não tem mau aspecto, mas também não é nada de especial. Seguindo em frente. O Resident Evil Raccoon City é um filme com bons efeitos especiais e cinematografia, especialmente para o baixo orçamento. Isso é tudo o que eu vou dizer de bom sobre este filme. Tirando isso, os atores são e muitos deles nem sequer são parecidos com as suas personagens.
os inúmeros jumpscares são mais irritantes do que assustadores, mas a pior parte é a história. Eu não sei porquê, mas eles decidiram pegar na história do primeiro jogo e na história do segundo jogo e... Quem é que pensou que era boa ideia adaptar dois jogos no mesmo filme em que a história está sempre a saltitar entre os dois cenários? Um só jogo já é difícil de adaptar num filme, porque é preciso pegar em muitas horas de gameplay e enfiá-las numa história com a duração de um filme. Para além de que, apesar de ainda não ter jogado nenhum dos Resident Evils, é tão óbvio quando tentam forçar referências ao jogo no filme, o que se torna ainda pior quando sei a origem das referências. Este filme é bastante mau, porém não é tão mau como os dois filmes que vêm a seguir. E agora vou descrever os 5 estágios de ver o Music sendo alguém com autismo. Primeiro vem a negação, quando antes do filme pensas, ok, este filme recebeu muitas críticas negativas, em particular pela sua representação de alguém com autismo, mas não pode ser assim tão mau. Em segundo vem a raiva, quando percebes que a interpretação da personagem autista, que se chama Music, sim, a sério, consiste apenas na atriz a fazer as mesmas caretas durante o filme todo e nada mais. Em terceiro vem a negociação, quando estás disposto a ignorar a representação super ofensiva do autismo, só para perceber que o resto do filme é extremamente medíocre, com cenas demasiado desconectadas umas das outras, que depois é frequentemente interrompido por vídeos musicais, com pessoas em disfarces ridículos, a sofrer espasmos em vez de dançar a sério. Em quarto vem a depressão, quando mesmo depois de pensares que a music não podia ser pior, ela faz alguém ainda mais desconfortável e depois tu percebes que ainda falta meia hora quando pensavas que o filme já estava quase a acabar. E por último, vem a aceitação, quando depois de acabares o filme percebes que a music não era suposto ser uma personagem, mas sim um adereço para ajudar as outras personagens a tornarem-se melhores. Não que isso torne o filme melhor, mas torna mais compreensível porque é que a personagem é uma porcaria. Aparentemente, o meu pé esquerdo não demonstrou que é possível dar personalidade e expressividade a personagens com grandes debilitações físicas. Mas a desculpa que uma das personagens dá para a music não ter qualquer evolução ou mudança é porque o autismo não a permite mudar. Sim, porque os anos de esforço psicológico que eu e as pessoas que amo fizeram para que eu pudesse ultrapassar as minhas limitações naturais como autista não serviram de nada. Eu ainda sou a mesma pessoa que era há 10 anos atrás. Ouçam. Eu percebo que autismo não é um uniforme, bem pelo contrário, é um espectro. De facto, há casos mais extremos do que outros. Mas A, esses casos não representam a maioria da comunidade autista, e B, representar esses casos num filme requer um nível de sensibilidade e subtileza que eu não espero de uma cantora cuja bio do Twitter costumava ser "Eu nasci do cu de um unicórnio chamado Steve". Porém, não vou ser muito duro com a Cia, ao menos ela eventualmente pediu desculpa e até teve que apagar a sua conta do Twitter, e nota-se que ela teve boas intenções com o filme. O problema foi simplesmente a ignorância e a arrogância dela ao pensar que podia corretamente representar a comunidade autista. E ao menos ela arranjou uns quantos atores fixos para o filme. Kate Hudson, Ben Schwartz, Leslie Odom Jr. Não! Porquê que o Alexander Hamilton tem direito a entrar em 3 excelentes filmes, enquanto que o Aaron Burr fica preso nesta porcaria? Se calhar é karma por ele ter morto o Hamilton no duelo. Bem, eu já falei sobre este filme que chega. É mau, não vejam. Em vez disso, vejam o vídeo do Cynical Review sobre o filme. Entrei em muito detalhe e é bastante bem informado e imparcial. Paralelo aos Mitchells vs as Máquinas, que era um filme da Sony que eu pensava que não ia ser superado por qualquer outro filme de 2021, o Monster Hunter era um filme da Sony que eu pensava que ia ser superado por todos os outros filmes de 2021. E estava correto. Ao menos o Music tem alguma expressão artística e posso recomendar a um realizador que planeia fazer um filme sobre o autismo, para saber o que não fazer, mas o Monster Hunter eu não o recomendo a ninguém. Este é dos filmes mais vazios e cínicos que eu já vi. Todos os aspectos deste filme, desde os atores aos efeitos especiais, trazendo-me de preguiça e falta de empenho. Não se nota qualquer intuito de contar uma história minimamente interessante ou divertida. Simplesmente o intuito de sugar dinheiro de fãs do Monster Hunter ou de qualquer pessoa que quisesse ver um filme com monstros gigantes. E infelizmente não foi esse o caso, porque o filme perdeu uma data de dinheiro. Há uma altura em que o filme literalmente para fazer uma publicidade à Hershey's. Eu não preciso dizer mais nada!
Tecnicamente o filme estreou em 2020, mas estreou bem no fim de dezembro e só estreou cá em Portugal em março de 2021. E ainda bem, porque assim tenho a honra de dizer que este filme é o pior filme de 2021. Yep, é ainda pior que o Music. E esses são os meus 10 piores filmes de 2021. Estou curioso para saber quais são os vossos. Se é que viram maus filmes em 2021, porque senão, ainda bem, vocês merecem qualidade. Cuidem-se e até à próxima. Music really is a film for no one. This movie will just offend everyone. Who thought this was a good idea? I guess someone. I would not recommend this to anyone. Even the Power Rangers did an artistic ride. Even I miss all the fights. Whoa. Music might just be the greatest defeat the autistics have received. Oh, music really is a film for no one. This movie will just offend everyone. Who thought this was a good idea? I guess someone. I would not recommend this to anyone.